Graças e paz, queridos. Professor Matheus Rangel pensou em teologia, pensou no koinonia, isso mesmo. Estamos aqui para poder fazer um vídeo sobre o cristão e a maçonaria. Que tipo de relação é possível entre os dois, se é que existe uma relação possível? Vamos responder também aqueles questionamentos de pessoas que dizem, professor, geralmente eu já vi pastores na maçonaria, eu conheço cristãos que estão envolvidos na maçonaria, isso é certo, isso é errado, a maçonaria é uma religião, eles fazem sacrifícios de sangue. Vamos aqui então desmistificar todo tipo de conteúdo e trazendo tudo sempre com muita base em fontes fidedignas. Por quê? Porque ainda que seja um canal no YouTube que transmita conteúdo gratuito para vocês, nós temos uma responsabilidade profissional com a transmissão do conhecimento. Somos profissionais fazendo vídeos e colocando na mídia conteúdo de qualidade para você. Se você quiser adquirir um conteúdo bastante vasto, se prepare, porque agora em 2020 nós vamos lançar um livro, ou melhor, um curso de apologética cristã. Esse curso basicamente trata dos assuntos e heresias modernas do dia de hoje. Vamos falar sobre homossexualidade à Bíblia, aborto, pena de morte, vamos falar também sobre religiões e seitas, pegando aí Testemunhos de Jeová, Mormons, sabáticos, espíritas, o islamismo, a maçonaria, vamos pegar bastante coisa, então é um conteúdo com bastante fontes, com bastante análises exegéticas do hebraico, do grego, dentro da teologia e tudo mais. E nesse vídeo de hoje nós temos um conteúdo bem interessante. Se você já adquiriu o curso de apologética, esse vídeo você já assistiu até em mais qualidade com o livro em mãos, contendo o artigo todo, com todo o conteúdo bem organizado para você. Os materiais citados aqui, quem já faz parte do Instituto Teológico Koinonia, tem acesso gratuito a ele na nossa biblioteca virtual e, porventura, se você ainda não é nosso aluno, entre no nosso site, se cadastre, os dados vão estar no final do vídeo. Amém? Pois bem, então vamos ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje tem por objetivo falar sobre o cristão e a maçonaria. Posso ou não ser maçom? Se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos, grupos, com a igreja, porque esse vídeo está prometendo ser muito bom. Bem, vamos lá. Você vai saber hoje um pouquinho também sobre a origem, rituais, os graus, as doutrinas e muito mais. E depois nós vamos ter 5 argumentos sobre uma espécie de desarmonia existente entre a filosofia maçônica e a doutrina teológica, a teologia bíblica. Bem, vamos aqui então. A maçonaria. O que é a maçonaria? A maçonaria é uma sociedade secreta com membros em todo o mundo. O maçom definiria sua instituição como filosófica, que proclama a predominância do espírito sobre a matéria através dos princípios liberdade, igualdade e fraternidade. Para quem não sabe, esses foram os princípios também da Revolução Francesa, ocorrida no século XVIII. A maçonaria sempre está envolvida com atividades políticas de independência ligadas às nações. Nós vamos ver aqui, inclusive, que ela participou da independência do Brasil. Então, o que seria a maçonaria? Uma sociedade secreta com membros em todo o mundo, equivalente mais ou menos a 6 milhões de membros em todo o mundo. A origem da maçonaria, ela tem a origem egípcia, segundo diz o próprio Gervásio Figueiredo, do Dicionário da Maçonaria. Ela possivelmente vem do culto de Ísis e Osíris, e ela se consolidou, se organizou de forma mais aclareada ali nos pedreiros medievais das catedrais da Espanha, França, Inglaterra e Alemanha. Principalmente ali na Inglaterra, onde vai se organizar o templo maçom. Nós vamos ver no próximo slide. E há também uma suposta origem judaica na maçonaria, porque eles usam um tipo de livro cuja autoria é atribuída a Salomão. Esse livro, conhecido na maçonaria como Lemegeton, e conhecido por alguns outros como a Chave Menor de Salomão, que fala sobre os 72 demônios ou anjos da Kabbalah, que é do Sefirot, é um outro estudo de cultura judaica. Quem faz nosso curso de hebraico está por dentro. E esse tipo de origem da maçonaria sendo judaica, ela é questionável, haja vista que esse tipo de assunto dos 72 demônios judaicos é um assunto pertencente a 250 depois de Cristo, quando se faz ali a Mishnah e outros livros de cultura judaica. Ele está bem presente também no Zohar da Kabbalah, que acredita ter uma origem mais para trás, mas os manuscritos, quem fez também o nosso curso de manuscritologia sabe como fazer essa averiguação.
eles pertencem a uma época mais tardia. Então, e Salomão viveu por volta de 900 a.C. Então, 900 a.C., que é o período que Salomão viveu, para um livro cujo conteúdo representa 250 depois de Cristo, nós temos pelo menos aí 1150 anos de diferença, o que coloca a autoria de Salomão em xeque. Então, a origem da maçonaria com certeza não é judaica. Isso eu falo com propriedade, por ser professor de hebraico e cultura judaica. Então estou colocando aqui a minha opinião sobre a opinião do Carlos Ribas, do livro Bruxaria, o Desvendar dos Segredos Ocultos. Se porventura você quiser se aprofundar sobre como foi a vida de alguém envolvido dentro da maçonaria, esse livro é recomendado, não só na maçonaria, mas como na bruxaria também. Ele traz lá boas informações, né, até um pouquinho macabras, um pouquinho fantasiosas, entretanto são informações de alguém que participou. Temos aí também na maçonaria os seus símbolos. Quais são os símbolos? Nós temos o esquadro. O esquadro significa os símbolos da maçonaria geralmente estão ligados a ferramentas de pedreiros, porque a palavra maçom significa pedreiro. Então nós temos o esquadro, que significa a necessidade que o maçom tem de afastar-se de tudo que não comunica o triunvirato deles, né, que é sabedoria, força e beleza. Eles têm os 3 princípios, que são semelhantes ao da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, e também tem esses conceitos de sabedoria, força e beleza, que tem que estar presente em suas construções e em suas obras de modo geral. Tem o nível vai dizer que todos são da mesma origem e essência, e o prumo, também usado muito pelos cristãos, retidão moral e verdade, afastar-se dos deslizes da inveja, perversidade e injustiça. Então, o prumo que serve para alinhar, eles vão dizer que a nossa moral e a verdade tem que estar alinhada. Os princípios e o conceito da maçonaria são bem interessantes, e é justamente essa abordagem simpática ao cristianismo e aos princípios bíblicos que faz com que o cristão não veja problema ao entrar para a ordem, para a confraria maçônica. E geralmente, por isso, por um tipo de princípio meio que mundial, eles tiveram grandes influências. Eles influenciaram, por exemplo, o Charles Taze Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová. Para quem não sabe, no túmulo de Rousseau tem uma placa maçônica. Rousseau pregou em várias lojas maçônicas e ele era bastante simpático à maçonaria, envolvido com ela também. Então, os Testemunhos de Jeová têm uma origem maçônica, assim como também os Mormons. Os Mormons, inclusive, possuem o pentagrama, que é um dos símbolos maçônicos, que tem até, dependendo do pentagrama, né, o olho de Horus no meio, que é essa ideia de Illuminati, mas isso é para um outro momento. E o Joseph Smith era maçom, polígamo, era um homem de fato que depois você lê, para não dizer que eu estou forçando alguma coisa. E a independência do Brasil foi tramada por praticamente 2 homens, Gonçalves Ledo e José Bonifácio. Eles fizeram praticamente a independência do Brasil. Você vai ver que Dom Pedro II ele foi levado a grão-mestre na maçonaria, recebeu um grau na maçonaria, e Marechal Deodoro da Fonseca, também muito conhecido por quem estuda história, até mesmo, né, no ensino médio a gente vê bastante ele no fundamental. Marechal Deodoro da Fonseca também era maçom. Então nós temos figuras importantes dentro da política, dentro da história e literatura que eram maçons. Ainda sobre a maçonaria, nós temos a franco-maçonaria, que basicamente foi a reunião de 4 lojas maçônicas de Londres que formaram a Grande Loja Maçônica ou a Franco-Maçonaria, na Inglaterra. Quem liderou esse movimento foi James Anderson e John Desailly-Guiers. É difícil, né? Lideraram esse movimento em 1717. Então, agora segue uma sessão de fatos históricos sobre a maçonaria. Primeiro, as 4 lojas de Londres se unem sob a capitania de 2 homens, Anderson e John, e eles então formam a Grande Loja Maçônica ou a Franco-Maçonaria, 1717. Depois, nós temos a Constituição Maçônica. A Constituição Maçônica foi o livro escrito por Anderson, publicado
cerca de 6 anos depois que eles fizeram essa reunião. Então, 6 anos que eles já estão reunidos na grande loja, trabalhando bastante. Ele publica um livro chamado A Constituição Maçônica, que é usado até hoje nas lojas maçônicas. É um livro de regras internas do funcionamento administrativo e ritualístico da maçonaria. Bem, temos também a que é chamado de Bula Católica. Em 1738, depois que a maçonaria havia crescido, muitos adeptos do catolicismo estavam aderindo à maçonaria também, entendendo que não era exatamente uma religião, e isso começou a ruir por dentro da Igreja Católica. Aí o Papa Clemente XII promulgou a primeira condenação à maçonaria numa bula católica conhecida como In Eminenti Apostolatus Specula. E ele fez isso daí proibindo todos os católicos de serem maçons. Sabemos que vale até hoje essa publicação, e assim foi, podemos dizer, a primeira ação do cristianismo contra o movimento maçônico. Depois nós temos os graus. Os graus, você tem primeiro os Loja Azul, que o Loja Azul é o nome que é dado aos primeiros 3 graus. Então, na hierarquia maçônica, nós vamos ver daqui a pouco, os Loja Azul representam os 3 graus. Então é como se dentro dos 3 graus você subisse, mas você não pulasse ainda daquele espaço da hierarquia. Depois você tem 2 linhas para seguir. Uma é chamada de o rito escocês e o outro é o rito de York. Tem também outros, né, como o rito egípcio ou Mizraim. Mizraim, para quem não sabe, é Egito em hebraico, né, seria Mitzraim, que tem 90 graus, então é bem mais alto. Tem um outro de 97 graus, ou seja, você tem sempre como crescer na maçonaria, e nós tiramos aí dessa fonte o Ritual do Simbolismo Aprendiz do Maçom. E aqui está, por exemplo, a hierarquia do maçom. Aí você tem a maçonaria europeia, esotérica, que ocupa esses graus aqui maiores, e a maçonaria norte-americana. Você tem aqui os Loja Azul, que são os primeiros 3 graus. Depois a pessoa vai se iniciar no rito escocês ou no rito de York. Depois sobe para o santuário. Aí tem um grau soberano inspetor geral, grau 33, que muitos acham que é o último, maior de todos. Alguns testemunhos, inclusive de ex-mações, vão dizer que eles chegaram até o grau 33, e as pessoas acham que eles chegaram no máximo, mas na verdade não chegaram, né? Ele está aqui em 1, 2, 3, 4, na 4ª base da pirâmide. Tem o Supremo Conselho do Grande Soberano Inspetor Geral, que já é um grau acima dos graus do 33. A Ordem do Trapezoide, acima. O Rito Antigo e Primitivo, de 97 graus. Nós temos o Ordo Templi Orientes, que seria conhecido aí pela sigla Otto. O Palladium, que vocês podem ver, inclusive, muitos prédios levam esse nome, Palladium. Os Illuminati, que seriam aqueles que estariam com um governo por detrás e ações fortes dentro da política. E os 9 homens desconhecidos, que ninguém conhece, são aqueles que regeriam os Illuminati em si. E depois você tem os 7, e aqui você tem o Ein Sof Ur-Aur, que seria uma conjunto de palavras hebraicas, e você tem o Gadu. O Gadu seria a sigla para Deus. Gadu é grande arquiteto do universo. Então, esses 7 aí estariam somente abaixo de Deus. Você tem esses 9 homens desconhecidos, os Illuminati. Os Palladium, por exemplo, podem, segundo eles, né, matar uma pessoa só olhando para ela. Então, tem muita coisa interessante para você mergulhar depois. Se você quiser, é só adquirir o nosso curso de apologética, que a gente detalha melhor no livro. Bem, e agora? Um cristão pode ser maçom? E aí? Argumento 1. Bem, a maçonaria, para quem não sabe, ela é ecumenista. O que é ecumenismo, professor? É a aceitação simpática de todas as religiões e seitas. O ecumenismo tenta conciliar, harmonizar todo tipo de fé, de religião, num único espaço. Ao passo que nós temos a religião cristã, que é monoteísta, que crê em um único Deus e não é simpático e nem adere à ideia de outros deuses. E nós vamos ver o porquê. A filosofia maçônica diz o seguinte: mas a maçonaria existente em todas as nações, até de religiões diversas, leva
que os homens maçons adiram à religião, segundo a qual todos os homens estão de acordo, deixando a cada irmão suas próprias opiniões. Então, basicamente assim, para eles, o cristão pode entrar à maçonaria e vai ficar com as suas opiniões de lado. Ele não vai debater, não vai criticar, porque o objetivo maçom é outro. Eu não acredito que eu escrevi maçom. Se eu não apagasse isso daqui, eu não ia nem dormir. Mas vamos lá. E está aqui a fonte, né? Então, o cristão poderia ser maçom, mas lá dentro da loja ele é maçom, ele não é cristão. Então tem uma certa diferença. Apesar de vários rituais e coisas religiosas acontecerem dentro das lojas maçônicas, mas ainda assim não é uma igreja. Bem, e a teologia cristã nós temos o seguinte: um dos textos-chave do judaísmo pode ser ratificado aqui. Em Deuteronômio 6,4, queridos, em hebraico, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, vai dizer o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Além disso, nós temos vários outros mandamentos que mostram que o cristão é um monoteísta absolutista e jamais deve compactuar com filosofias ecumenistas. Paulo vai falar que é um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Você vai ver o primeiro mandamento dizendo: não terás outros deuses diante de mim, para não adorar, nem criar outros deuses. O segundo mandamento fala isso ainda. Você tem o próprio Deus falando: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então o cristianismo não aceita um convívio simpático com outros deuses. Nós podemos conviver com as pessoas, mas no ambiente onde se trata de religião, nós não nos sentimos à vontade por conta da nossa teologia ou do nosso modo de pensar, que deve ser respeitado. Ainda um cristão pode ser maçom. Você tem o maçom, a filosofia maçônica é pelagiana. Para quem não sabe, Pelágio, um homem que viveu ali no período dos pais da igreja, da patrística, ele acreditava que a salvação era pelas obras, que o homem salvava a si mesmo através das suas obras. E a maçonaria diz o seguinte: que eles devem praticar a caridade fraternal, que é a pedra fundamental, a chave e o alicerce da nossa confraria. Você pode ver que está entre aspas, porque é do livro de Herrera Michel, né, que fala sobre a história da maçonaria traduzido do espanhol para o português, aí na página 48. Eles têm essa ideia de que a caridade fraternal pode os salvar. Então a maneira com que eles são salvos é diferente da nossa. Por exemplo, na teologia cristã, em Cristo não somos salvos pelas obras, mas pela obra de Cristo que foi feita na cruz. Então, as nossas obras não nos salvam. É o que Paulo disse em Efésios 2,8. Mas a salvação não vem pelas obras, né? Mas pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não é nosso, é dom de Deus. Pois as nossas obras não podem nos salvar, queridos, de modo algum. Paulo, em Romanos 13:28, vai dizer que ele chega a uma conclusão. A conclusão é a seguinte: que as nossas obras não podem nos salvar, mas só a graça de Deus. Resumindo, não praticamos boas obras para sermos salvos, mas por sermos salvos. As boas obras são um resultado de um crente salvo em Cristo, e não um ato de um perdido tentando se salvar. Espero que você tenha entendido. Por eu ser salvo, eu pratico boas obras. Eu não pratico boas obras desesperadamente para me salvar, porque nenhuma obra poderia me tirar da condição pecaminosa. A nossa salvação não é feita por nós mesmos. No Antigo Testamento, sempre um inocente morria para que um pecador fosse perdoado. E Cristo morreu inocente para que todos nós pudéssemos ser perdoados. Nosso pecado não é expiado pelas nossas próprias obras, mas pela morte de um inocente que foi em nosso lugar, que é Jesus Cristo. Argumento 3, ocultismo e teologia luterana. Olha só que interessante, a filosofia maçônica. Os juramentos solenes estão no coração do trabalho do grau da maçonaria. Então eles fazem vários juramentos. A cada subida de grau, a cada passo novo que eles dão na hierarquia maçônica, é necessário que se façam juramentos. Esses juramentos asseguram os segredos da maçonaria e por isso que a maioria das pessoas não tem informação sobre a maçonaria. São juramentos que mantêm os segredos lá dentro. Além disso, eles também têm saudações e conhecimentos ocultos. Por exemplo, como vocês já devem saber, né, o maçom
ele coloca o dedo aqui no meio para poder saudar, para poder reconhecer que o outro é maçom. Tem algumas palavras-chave também, se ele supor que você é maçom, um irmão da confraria, ele te faz algumas perguntas ou usa alguns termos para ver se você vai identificar, e ele, percebendo que você identificou, então, pronto, vocês dois foram identificados como maçons. Isso serve no mundo inteiro, tá bom? Depende também um pouquinho do rito. Cada rito tem também um linguajar, mas o dicionário da maçonaria trabalha tudo isso. São quase 200 páginas só de vocabulário específico da maçonaria. E você tem aí, ó, na teologia cristã é diferente. Martinho Lutero, em seu livro Teologia da Cruz, trabalha os conceitos do Deus abscônditus, que é o Deus oculto, e o Deus revelatus, que é o Deus revelado. Na teologia cristã, Deus não pode se revelar por completo a nós. Mas isso não tem nada a ver com ocultismo, tá bom? Porque umas pessoas vão falar assim, a religião cristã também é oculta porque eles nunca podem alcançar o conhecimento total de Deus. Nós não podemos por causa da nossa condição humana, e Deus da sua condição divina estão muito distantes. Deus decidiu revelar-se a nós através de 4 formas, né? Através de Jesus Cristo, como você pode ver aqui, através das Escrituras, do crente e da natureza. Então são as 4 formas do Evangelho ser pregado. Costumo dizer até que se na sua igreja você fala de Cristo, usa as Escrituras, dá testemunho e motiva as pessoas a ter um bom convívio com a natureza, o ecossistema em que ela vive, você terá transformações maravilhosas, porque é dessa forma que Cristo se manifesta. É dessa forma que Deus se manifesta e se revela para o homem. Então, todas essas 4 formas de revelação trazem para nós o que é necessário para nos salvarmos. Depois você vai no nosso canal e vê um vídeo onde está escrito o Deus inquantificável. É um vídeo de 1 minuto só, onde eu falo um pouquinho sobre essa questão. Tá bom? Você tem aí ainda o argumento 4, que é o elitismo versus proselitismo. O que seria elitismo? A maçonaria, ela diz o seguinte, né? Eles não aceitam mulheres e apresentam maior interesse nos ricos, líderes e pessoas dotadas de conhecimento. Como um dos seus fundadores disse, se não me falha a memória, foi o John, ele vai dizer o seguinte: não é maçom quem quer, e sim quem pode ser. Então há uma condição para que a pessoa possa ser maçom. Você não pode chegar lá e entrar. Geralmente é através do convite de alguém que você entra. E nesse caso você vai ver que ela é elitista, né? E diferente do cristianismo, a teologia cristã, Jesus não é elitista e nem segregador. Ele salvou o rico em Lucas 19, que foi Zaqueu, salvou o líder, que foi Jairo, salvou o intelectual, Nicodemos, mas também salvou o pobre, ali em Marcos 12:42, salvou o doente, salvou o moribundo. No cristianismo somos todos iguais, pecadores e carentes da glória de Deus. A Bíblia diz ainda em Romanos 2:8, 2:11, que Deus não faz acepção de pessoas. Então, ele não tem esse negócio de elitismo, não, com Cristo não. Ele diz, quem não é por mim, ou melhor, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Entenderam? Então, o último argumento é a teontologia versus a teontologia, ou seja, a maneira com que cada religião vê Deus. A maçonaria, a filosofia maçônica, vê Deus como um grande arquiteto do universo, representado pela sigla GADU, e para eles é o seguinte: Deus é o arquiteto, tem um projeto, entregou na mão dos maçons, que são os pedreiros, e eles então vão construir o mundo. Eles não têm uma definição muito clara sobre Deus, Jesus e Espírito Santo, como nós temos, não possuem e vão deixar isso para a individualidade de cada um. Então, se você é espírita, se você é mormon, se você é islâmico, se você é judeu, cristão, você entra lá, você tem o seu conceito, a sua teologia, você entra, participa da maçonaria com a sua própria teologia, né? Só que na prática, vocês estão vendo aí que tem vários critérios pequenos, mas que quando a gente traz para a luz, a gente vê que eles fazem uma grande diferença, como esses 5 aqui, que infringem a teologia cristã. Por exemplo, Deus
Deus é inquantificável. O que dele está revelado não está diretamente relacionado com a nossa missão aqui na Terra, mas em crer na missão de Cristo e ser salvo por ele. Portanto, somos cristãos, imitadores de Cristo. Outros detalhes como prosperidade e usualidade dos dons espirituais precisam convergir à salvação. Por que eu estou dizendo isso daqui? Porque algumas pessoas vão entender que o objetivo de Deus na teologia cristã é usar a pessoa ou prosperar a vida dela. Isso é uma coisa contemporânea que merece ser corrigido, e nós falamos sobre isso no nosso curso de apologética. Nós sabemos que o objetivo principal de Deus, de Jesus, é salvar o ser humano da sua condição pecaminosa e levar para o céu. Isso. Ponto. Então, você vai ver que sobre Deus nós temos na teologia que Deus é amor, verdade, direção, vida, ele é santo, é todo-poderoso e muito mais, né? E não apenas um arquiteto. Então, Deus cristão é um Deus muito mais sofisticado do que o Deus da maçonaria. Ele tem propósitos muito maiores do que a construção do mundo, mas ele tem um propósito da salvação do homem. É diferente. Então, queridos, basicamente esse foi o nosso vídeo de hoje. Acesse os nossos cursos. Que Deus abençoe a sua vida. Lehitraot e até mais.